Meus irmãos, hoje estaremos fazendo aqui uma meditação no Salmo de número 6. Vamos aqui ao texto. Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro. Quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico ao Pai querido, mais uma vez, a benevolência do Senhor, por amor à tua igreja. Eu suplico através de Jesus Cristo que tu possas, ó Pai, me capacitar, me usar para eu edificar, instruir, ó Pai, que da tua igreja. Me coloco como um vaso de barro, somente um canal nas tuas mãos, para que a tua igreja seja abençoada. Dá-me, ó Pai querido, a capacitação para transmitir as verdades contidas nesse salmo. Eu oro a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o salmo aqui de número 6, nós vemos que Davi escreveu quando ele estava num contexto em que a mão de Deus estava pesando sobre ele, ele estava sendo punido por Deus em consequência de seus pecados. Portanto, a fim dele obter a misericórdia divina, ele então recorre, ele busca a Deus em oração, suplicando o perdão de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, ele suplica para que ele não viesse a morrer, pois ele ficaria privado da oportunidade de louvar a Deus. Então, quando ele obtém aqui a confiança de que ele fora realmente ouvido por Deus, de que ele fora perdoado por Deus, ele celebra essa graça de Deus em sua vida. E agora ele passa a dirigir o seu discurso, né, aos seus inimigos, os quais estavam, né, se gloriando, né, devido às calamidades que Davi estava sofrendo. Pois bem, vamos aqui ao verso primeiro. O verso primeiro diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Como nós falamos, Davi estava sendo afligido, e a aflição dele aqui vinha realmente pela mão dos homens. Mas, não obstante serem aqui os homens que estavam afligindo a ele, ele teve o discernimento que o que estava ocorrendo com ele tinha a sua origem devido aos seus pecados, nos seus pecados. Era decorrente do pecado que ele havia cometido. Por isso, não obstante ele estava sendo afligido pelos homens, ele entende que ele precisava se tratar com Deus. Daí a oração dele a Deus. O verso primeiro: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Uma questão importante para vermos é que quando nós somos afligidos, a nossa tendência é murmurarmos contra Deus. No entanto, o que Davi aqui nos ensina, o que nós podemos aprender através de Davi, é que nós devemos olhar para nós mesmos quando estamos sendo afligidos. Não estarmos culpando a Deus, mas fazermos aqui uma auto-reflexão. Lamentações, capítulo 3, do 39, verso 40, diz: De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los, e voltemos para o Senhor. Davi, ele estava sendo afligido pelos homens, ele interpretou isso como sendo a mão de Deus estava pesando sobre ele, ele reconheceu que isso foi em virtude dos seus pecados, ele então faz esse autoexame, ele então busca a Deus, busca a Deus.
O verso 2 ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Davi, ele reconhece que Deus ele é justo e devido aos seus pecados ele estava merecendo realmente a punição. Mas mesmo, mas assim, ao mesmo tempo, ele clama pela misericórdia divina. Jeremias, capítulo 10, o verso 24 diz: castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ele reconhece que merecia a aflição, mas ao mesmo tempo aquele suplica pela misericórdia de Deus. Ele continua dizendo no verso 2: porque sou fraco. Davi aqui, quando ele expõe a sua fraqueza, ele não se refere às questões físicas, mas à sua condição espiritual, como resultado do que estava acontecendo com ele. Ele se via realmente assim, abatido, fraco espiritualmente, como consequência dos seus pecados. Ele continua então no verso 2: sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Davi agora clama pela renovação espiritual e declara que sua tristeza era tamanha que afetara então todo o seu corpo. O pecado que Davi ele cometeu contra Deus fez com que realmente assim o seu físico também viesse a ser afligido, mas a sua alma estava angustiada. E ele então suplica, né, que Deus ele pudesse restaurar. Mas também, não somente na alma, não somente o seu espírito se reconciliando com Deus, mas ele via também que o seu corpo ele estava assim fragilizado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. O verso 3 ele diz: até a minha alma está perturbada. Ele continua agora relatando, né, sua angústia. A princípio, nos seus ossos, no seu corpo, mas agora ele mostra que também existe uma perturbação, uma angústia na sua alma, no seu coração. Salmo 32, do verso 3 ao verso 4 diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. É a mesma verdade que vemos então no Salmo 32. Davi, em virtude dos seus pecados, ele se sentia realmente tanto afligido no corpo como na alma. Mas no verso 3 ele continua: mas tu, Senhor, até quando? Essa pergunta deve ser entendida junto com o verso 4, onde Davi aqui ele faz três petições. A primeira é: volta-te, Senhor. A segunda: livra-me, a minha alma. E a terceira: salve-me. Então, a pergunta seria da seguinte forma: até quando, Senhor, tu vais reter a tua benignidade? Até quando o Senhor vai reter a sua compaixão, a sua graça, ou a sua misericórdia sobre mim? Essa é o sentido, então, desta pergunta aqui no verso 3. Mas vamos aqui no verso 4. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Então, quando ele fala, né, por sua benignidade, Davi, ele reforça o que ele já disse ali no verso 2, que seu único refúgio, de onde ele esperava vir o seu livramento, era a misericórdia de Deus. Então ele coloca aqui como a misericórdia, né, como benignidade divina. Era a única forma de ser aceito por Deus, de receber a reconciliação, o perdão, não pelos seus méritos, por alguma virtude, mas em virtude devido à benignidade ou à misericórdia de Deus. Lamentações 3, o verso 22 e o verso 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. O verso 5: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Davi, ele estava temeroso em relação ao juízo de Deus, que pudesse ser assim tão forte que iria levá-lo à morte. Então ele suplica pela sua vida. E ele suplica da seguinte forma: se a graça de Deus fosse libertado, né, da morte, ele então seria agradecido e guardaria isso na memória. Mas se ele morresse, ele ficaria privado da oportunidade de manifestar a sua gratidão, visto que não mais estaria presente entre os homens para louvar a Deus. Ele realmente assim
ele não questiona a Deus, aqui não é um questionamento, não é uma murmuração, mas ele desejava, sim, poder louvar a Deus entre os viventes. E ele então suplica que Deus o pudesse deixá-lo em vida, e ele coloca esse argumento, porque caso ele morresse, ele não poderia estar continuando em louvor a Deus. O verso 6 e o verso 7. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha alma, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Nesses dois versos, Davi ele usa de expressões hiperbólicas, né? Que são o uso do exagero. Ele realmente assim quis expressar de uma forma aumentando realmente assim, exagerando, né, o que estava acontecendo com ele. E o objetivo então desse exagero, dessa hipérbole, era mostrar quão severamente ele estava sofrendo. E esse sofrimento de Davi não era somente físico, né, como nós falamos, mas mental e espiritual, como nós já dissemos aqui no verso 2 e no verso 3. Em virtude, então, dessa sua angústia no corpo, na alma e no espírito, o sofrimento dele era tamanho, por isso, então, é essa angústia dele, ele colocar aqui de uma forma hiperbólica, né? Colocar assim, no aumentativo, no exagero, para que ele pudesse expressar realmente assim o tamanho da sua angústia. Agora do verso 8 até o verso 10. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Esse texto tem que ser entendido à luz dos dois versos anteriores. Ou seja, depois de Davi passar noites em pranto, ele se reergue com segurança diante de Deus. A graça e a misericórdia de Deus o alcançou como resultado de seu arrependimento. Portanto, ele pode bradar a vitória. Davi, por 3 vezes, ele menciona que suas orações foram ouvidas, pelo que ele testifica que seu livramento é atribuído a Deus e que não recorre a ele em vão. Vamos perceber aqui o contraste que há do verso 6 e do verso 7 em relação ao verso 8 ao 10. Do verso 6 ao 7, quando nós estamos sendo afligidos por Deus em decorrência de algum pecado, só nos cabe nos humilhar diante de Deus. Porque foi isso que Davi ele fez. Ele realmente estava se humilhando diante de Deus. Ele havia pecado contra Deus. E a forma dele se achegar diante de Deus, no verso 6 e no verso 7, foi então se humilhando. Mas olha aqui o contraste do verso 8 ao 10. Mostra que quando nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós devemos cantar o cântico da vitória. O Davi, ele realmente clama a Deus, se humilha diante de Deus e confiado de que Deus o perdoou, confiado de que ele foi restaurado, de que a sua oração foi ouvida, ele então agora faz um cântico de vitória. Irmãos, essa deve ser a nossa condição. Reconhecermos que a benevolência, que a misericórdia, a benignidade de Deus nos alcança e que, mediante o perdão divino, nós podemos agora nos alegrar. Nós podemos agora ter o cântico de vitória, em agradecimento, em louvor a Deus pelo perdão, pela misericórdia dele estendida a nós. E é isso que nós vemos aqui, Davi ele fazendo do verso 8 até o verso 10. Tiago, capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. 1 Pedro 5, verso 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém. Que esse texto sirva como parâmetro em relação à nossa vida. O que Deus lhe requer de nós é uma vida de santidade. É uma vida que nós venhamos viver em obediência a Ele. Mas se porventura, em meio à nossa trajetória de santidade, de consagração, de buscando obedecê-lo, se porventura tropeçarmos,
que venhamos reconhecer o nosso pecado, nos humilhar diante de Deus, entendendo que nós temos um advogado junto ao Pai. Entendemos que ao confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda justiça. E confiado na fidelidade e no perdão de Deus, que possamos então estar nos alegrando. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico ao Pai querido que verdadeiramente Tu possa, Pai querido, estar nos dando condições para estarmos, ó Pai querido, em Tua santa presença, vivendo, ó Pai querido, em obediência a Ti, vivendo, ó Pai querido, conforme as verdades que o Senhor nos ensina na Tua santa palavra, vivendo, ó Pai querido, um discipulado constante em busca de nos assemelharmos ao Teu Filho. Mas em meio a essa caminhada, se porventura tropeçarmos, que possamos recorrer à Tua benignidade, à Tua misericórdia, e sabermos que o Senhor é benigno, o Senhor, ó Pai, é misericordioso. E confiarmos, ó Pai querido, na intervenção do sangue de Jesus Cristo, no perdão dos nossos pecados, e voltarmos a ter alegria de servir a Ti. Nos ajuda, Senhor. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.